Rádio Evangélica Maranata. Uma voz que anuncia a volta de Cristo. Davi fala hoje. Achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Este é o 10º episódio, intitulado No Fundo do Poço. Vimos no último episódio que Davi passou a estar perto de Saul, a quem serviu com toda a dedicação e submissão. Mas essa atitude não foi suficiente para aplacar o ciúme doentio que tomou conta de Saul. Pelo contrário, o rei começou a perseguir Davi de forma impiedosa, levando-o a perder praticamente tudo o que mais estimava na vida. De perda em perda, Davi foi descendo cada vez mais fundo no poço. Só o Senhor o poderia livrar. Lembramos que Saul tinha perdido a bênção de Deus na sua vida. O Espírito Santo já se tinha retirado dele e ele passou a ser atormentado por espíritos malignos. Saul tornou-se um homem desequilibrado, paranoico, cheio de temores e totalmente fixado em destruir aquele que ele imaginava que queria roubar-lhe o trono, Davi. Havia algo que, acima de tudo, perturbava Saul: ver como o Senhor abençoava Davi, como lemos em 1 Samuel 18, 28 e 29, citação. E viu Saul e notou que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. Fim de citação. No entanto, o Senhor tinha dado a Davi o amor de Mical, com quem casou, e a amizade fraterna e profunda de Jonatas, ambos, Mical e Jonatas, filhos de Saul. Podemos ter a certeza que Mical e Jonatas alegravam o coração de Davi e contribuíam para atenuar o mal-estar que provinha de Saul. Mas quando Saul tentou matar Davi por 2 vezes seguidas, atirando-lhe traiçoeiramente uma lança, Davi entendeu que não poderia ficar mais no palácio. Refugiou-se na sua casa com Mical, mas nem ali Saul o deixou em paz, planeando matá-lo pela manhã. Avisaram Mical do perigo que Davi corria e ela ajudou o marido a fugir. Davi salvou-se, mas naquele dia sentiu a primeira grande perda da sua vida, a sua própria esposa, que permaneceu no palácio de Saul, seu pai, e Davi tornou-se um foragido. Fugido do palácio, para onde ir? Davi lembrou-se de Samuel, o velho profeta, com quem se encontrou em Naiote Ramá. Mas Saul foi informado desse encontro e correu em perseguição de Davi. Algo extraordinário aconteceu naquele dia. Quando Saul chegou a Ramá, onde se encontrava Samuel no meio dos profetas, o Espírito Santo caiu sobre Saul e ele profetizou diante de Samuel. Deus impediu assim a morte certa não só de Davi, como também provavelmente de Samuel. Saul experimentou que não tinha poder para lutar contra Deus. Davi teve de fugir mais uma vez e assim experimentou mais uma perda, a companhia do seu velho amigo e conselheiro Samuel. Cada vez mais só, Davi procurou o companheiro e irmão Jonatas. Nota-se bem o desespero de Davi ao perguntar a Jonatas, citação: "Que fiz eu? Qual é o meu crime? Qual é o meu pecado diante de teu pai que procura tirar-me a vida?" Jonatas tentou acalmar o amigo, dizendo-lhe que ele estava a exagerar. Certamente Saul não faria uma coisa dessas sem primeiro falar com ele, Jonatas, que era o seu braço direito. Jonatas era um amigo sincero de Davi, mas também era filho de Saul. O discernimento de Jonatas estava toldado por essa relação familiar que o impedia de ver com clareza a realidade da situação. Saul tinha decidido matar Davi e não iria descansar antes de o fazer. Só quando Jonatas intercedeu por Davi junto de Saul e, por causa disso, Saul também lhe arremessou uma lança,
é que Jonatas entendeu a crueza daquele ódio mortal e então aconselhou Davi a partir, despedindo-se dele com muitas lágrimas. Davi partiu, mas Jonatas ficou com Saul. Não poderia Jonatas ter partido com Davi? Não via ele que o reino nas mãos do seu pai não tinha solução e que Davi era o escolhido do Senhor para ser rei em Israel? Certamente ele entendeu, mas o sangue falou mais alto. Péssima escolha. Algum tempo mais tarde, Jonatas acabaria por morrer numa batalha ao lado de Saul. Sem saber para onde ir, Davi procurou o sumo sacerdote Abimeleque. Afinal de contas, não era o sumo sacerdote um homem de Deus em quem podia confiar e de quem poderia esperar socorro? O problema é que Saul soube e fez algo impensável. Mandou matar Abimeleque, toda a sua casa e toda a cidade de Nob, a cidade dos sacerdotes. E naquele dia morreram 85 sacerdotes. Nob foi arrasada e mortos todos os seus habitantes, incluindo mulheres e crianças. Saul tinha-se transformado num assassino impiedoso. O seu alvo obsessivo, Davi. Um a um, todos os apoios que Davi poderia ter foram-lhe sendo retirados. Perdeu a confiança de Saul, perdeu a companhia e o amor da esposa, perdeu a amizade sincera de Jonatas, perdeu a companhia sábia de Samuel e acabou por perder a ajuda espiritual do sacerdote. Irmão, coloque-se por um momento na posição de Davi. Veja o que seria você perder a confiança e estima dos seus superiores, da família, dos amigos, dos irmãos. Como se sentiria? Davi tinha perdido quase tudo, mas ainda lhe faltava perder uma última coisa. Sim, faltava a Davi perder mais uma coisa: o reconhecimento do seu próprio povo Israel. Davi era respeitado e amado pelo povo, desde a sua extraordinária vitória sobre Golias. Depois disso, muitas outras batalhas tinham sido ganhas por Davi. Ele era um verdadeiro herói nacional. Mas depois da morte de Abimeleque, para escapar ao rei, Davi fez algo absolutamente inesperado. Fugiu para Gate, terra de filisteus e terra, imagine-se, de Golias. Davi pediu ao rei de Gate, chamado Aquis, uma espécie de asilo político. Como era muito conhecido e temido pelos filisteus, Davi teve de se fingir louco. Lemos em 1 Samuel 21:13. Por isso se contrafez diante dos olhos deles e fez-se como um doido entre as suas mãos, e esgravatava nas portas de entrada e deixava correr a saliva pela barba. A verdade é que só no momento em que Saul soube que Davi estava em Gate é que parou de o perseguir. Davi não estava morto, mas já tinha perdido tudo, incluindo o respeito do seu próprio povo. Irmãos, que provações Davi teve de enfrentar. Muitos dos seus salmos documentam esse período de solidão, de medo, de perplexidade, mas, em última instância, sempre de confiança no Senhor. De facto, Davi perdeu tudo, exceto uma coisa: a sua fé no Deus a quem servia desde a mocidade. Esse Deus nunca o tinha abandonado e era a sua única esperança. Por isso, Davi volta-se mais que nunca para o Senhor e ora. Está agora sozinho, sem outro apoio, sem outra esperança. Escutemos as suas palavras no Salmo 69, 4 e 15. Aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Tira-me do lamaçal e não me deixes atolar. Seja eu livre dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me leve a corrente das águas e não me absorva ao profundo, nem o poço cerre a sua boca sobre mim. Davi sabia que tinha chegado ao fundo do poço. Só o Senhor o poderia livrar. Deus é fiel e, como veremos, o Senhor atendeu ao clamor e livrou o seu servo. No próximo episódio, continuaremos a escutar o que Davi nos fala hoje. A paz do Senhor.
acabou de escutar. Davi fala hoje. Uma produção da Rádio Evangélica Maranata.